Quando a gente vai para essa tecnologia com cultivo de células, em um mês você aumenta a produção. Então, você traz um dinamismo maior, traz um tema de sustentabilidade mais eficiente e proporciona que no mundo inteiro você consiga colocar uma fazenda de cultivo de, de células em qualquer lugar. Então, assim, eu acho que, e aí olhando, e eu me lembro ainda quando a gente assistia lá os desenhos dos Jetsons, né, que era uma coisa irreal, mas a gente já está praticamente vivendo isso. Eu não tenho dúvida que daqui a 20 anos, como você colocou, isso será super importante e será uma grande responsável pela matriz de produção, de consumo de proteínas no mundo como um todo. E, obviamente, por isso que a BRF está com essa visão dos próximos 10 anos aqui, já fazendo esses acordos para se preparar para isso. Essa será talvez uma das maiores transformações no hábito de consumo e na demanda por alimentos, especificamente até por proteínas do mundo. Eu acho que nós ainda estamos num começo, ainda estamos gatinhando ainda nessa transformação, porque muita tecnologia tem sido implementada em todos esses alimentos plant-based, com diferentes matérias-primas, tipos de extrusão. Então, isso tudo tem evoluído muito. Inclusive, até nós anunciamos recentemente uma parceria com a Aleph Farms, é uma empresa israelense que faz o cultivo exatamente de células, e tem um avanço tecnológico super importante, extremamente saudável o alimento e tem ponto de sustentabilidade enorme também, porque se hoje 1 quilo de carne bovina você usa quase 1.500 litros de água, nesse você usa menos de 5. Então, é toda uma mudança que tem acontecido. Então, nós de fato lançamos, acreditamos muito nesta transformação e a gente tem que avaliar também as gerações, né? Então, as gerações Z, Y, ali tem hábitos um pouco de consumo diferente, que às vezes essa parte do veganismo ela é mais intensa, mas também hoje você vê nas gerações novas muita coisa da indulgência. As pessoas elas não querem só o, vamos chamar o light ou o vegano e tal, elas são os flex veganos ou os flex vegetarianos. Então ela come às vezes a comida vegetal durante uns dias, mas ela se permite uma indulgência em determinados momentos. Todo o desenvolvimento, aquilo que você está fazendo aí, quer seja o plant-based, quer seja cultivo de células, ela realmente o início dela é um preço muito caro e aí você vai escalonando isso e isso vai chegar a um preço adequado. Ainda já chegamos lá? Ainda não. Isso a gente pode usar como exemplos, por exemplos em outras indústrias. Você lembra das placas fotovoltaicas de energia solar? Alguns anos atrás eram impraticáveis, não se tinha retorno possível. Hoje, absolutamente um retorno fantástico. A gente tem fazendas, usinas solares, botam-se nas casas. Os veículos elétricos mesmo, lembra quando lançaram os primeiros eram impraticáveis, agora ainda são mais caros, mas já se aproximam. Então, acho que a mesma coisa, o mesmo movimento vai acontecer aqui. Os primeiros plant-based também eram absolutamente caros, hoje ainda não estão tão baratos, mas chegaremos lá. E vai crescer de fato, vai expandir muito rápido no momento em que ele seja competitivo para a população de forma geral. E isso não é aí a segunda parte da sua pergunta, não é um caso exclusivo do Brasil. Também nos Estados Unidos isso acontece, dado o preço, ainda é meio nichado.
Para você ter uma ideia, o consumo desses produtos, vamos chamar plant-based, o consumo, por exemplo, de linguiças nos Estados Unidos, só essa parte é mais de 8, 10 vezes o consumo de plant-based. E aí, se você colocar, além disso, as carnes in natura, os derivados, os hambúrgueres, quer dizer, ainda é muito pequeno. Mas o ponto-chave é isso que você bem colocou. O preço ainda não é tão democrático e ainda tem uma evolução sendo feita com relação à textura, aparência, sabor, até o aftertaste, que é algo importante nesses produtos. Então, eu não tenho dúvida que isso vai evoluir, tem evoluído rápido, e eu acho que a gente está aqui diante de uma das maiores transformações no setor. Cada vez mais a população, de uma forma geral, ela procura alimentos práticos, saborosos, né, com qualidade e também, como eu digo, uma dispersão de sabores e de experiências de consumo. E por que isso acaba acontecendo? É o estilo de vida das pessoas, um estilo de vida mais corrido, com interação a todo tempo. Então, pesquisas já realizadas no mundo todo, e aí tem países com índices mais altos e países com índices mais baixos, de uma forma geral, as pessoas não têm mais o tempo que gostariam para se dedicar a preparar o alimento. Muitos hoje em dia também já não sabem mais cozinhar ou preparar como antigamente. Então, daí vem essa busca pela praticidade, que elas não abrem mão de ter um alimento saudável, qualidade para a família e também de ter as experiências de consumo. Você não quer comer sempre a mesma coisa. Então, você quer comer um dia uma comida mais temperada, outro dia menos temperada, com mais proteína, com menos proteína. Então, a companhia tem como uma das suas avenidas principais de crescimento exatamente essa adaptação. É prover cada vez mais o que a gente chama de pratos prontos para atender a essa demanda, a essa mudança do estilo de vida das pessoas. Então, isso tem sim acontecendo. E como um exemplo, o ano passado nós lançamos aqui no Brasil, e aí a Sadia buscando de novo esse empreendedorismo, né? Nós lançamos ano passado o Mac and Cheese, que é o popular macarrão com queijo, e foi um sucesso danado, um sucesso até maior do que nós prevíamos inicialmente, teve que aumentar a produção, mas porque ele traz isso, ele traz uma experiência de consumo, ele traz uma praticidade, e às vezes você está em casa com home office, homeschooling, e você precisa de uma praticidade ter um alimento, então isso tem acontecido muito e cada vez mais, e Brasil e no mundo como um todo. A Sádia, né, como é falado lá nos Emirados Árabes e toda aquela região ali, a Sadia já está lá, e aí há quase 50 anos. Então, de fato, conhece muito lá o mercado. E lá é Sadia. E lá, por exemplo, eles comem lá o que a gente chama de griller, que é o galeto, o galetinho. Aqui a gente está acostumado faz o frango grande, aquela coxa grande, o peito grande. Lá eles gostam, e uma questão cultural, até 1.400 eles compram, 1,4 kg. Aqui a gente tem de 3 quilos, se você ter uma ideia. Mas eles gostam de 1 quilo, 1,1 kg, 900 gramas. E aí, e nós hoje lá temos 45%, 50% do mercado, dependendo do país, até mais. E é tudo exportado aqui, então nós temos unidades que produzem para atender esse mercado. E aí, eu até indo nas minhas, quando a gente podia viajar, né?
Eu fui para lá muitas vezes, até entendendo por que é assim. E tem uma questão histórica, na verdade, que tem a ver com o clima também, que é como produzir um frango naquele país nas condições climáticas que eles têm, com calor. Então, desde lá do passado, muito passado mesmo, o frango ele não sobrevivia para atingir a plenitude do crescimento. Então se criou a cultura de se alimentar com ele um tamanho menor e virou um hábito que acabou ficando, né? Então esse é um exemplo de que a gente tem que se adaptar ao que o cliente busca, ao que o cliente quer. E a gente faz isso e hoje é um dos maiores mercados da BRF. Um outro exemplo, por exemplo, para te dar, é com relação também a hábito de consumo. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, se gosta mais, por exemplo, da carne branca, é o peito do frango, por exemplo, nos países asiáticos eles gostam mais da coxa sobre coxa. Então, também é uma diferença. A gente tem que fazer. E o corte que é feito, que vai para o Japão, também tem uma especificidade. Então, assim, no fundo, é um frango, né? Mas cada um gosta de uma parte diferente, gosta de um corpo diferente, e a gente tem que se adaptar. Então, volta àquele ponto, a gente tem que atender o consumidor. Então, quando você vai nos suínos, por exemplo, né? Hoje, o Brasil tem um consumo per capita de suínos, na minha opinião, baixo. A gente está falando de 15 quilos por habitante. Quando você vai para os Estados Unidos, é 30 quilos. Na Europa, é 38. Então, tem aqui um espaço de avanço, de crescimento, de produtos, que tem a ver também um pouco com cultura. Né? Por alguma razão do passado, a gente foi mais para o bovino e para o frango. Olhar na Coreia do Sul, por exemplo, na Coreia do Sul é praticamente só suíno. Nós temos isso e temos a total consciência, acreditamos que o tema, e aí vamos expandir até o conceito que se tem usado de emergência climática, né? Não é nem de transformação, nada de uma emergência climática, ela exige a responsabilidade de todos nós. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Como eu te dei o exemplo, olha, a gente precisa fazer? Não precisaria fazer, mas nós estamos trabalhando com todos os integrados para colocar energia solar, uma linha, trabalhar nos veículos. Então, é uma responsabilidade que cada um tem que fazer a sua parte. E eu não tenho dúvida que todas as empresas têm que atuar dessa forma e os governos também. É uma responsabilidade de todos. Nós estamos fazendo isso, obviamente temos um reconhecimento dos nossos clientes que conhecem a nossa forma de atuar, sabem da nossa rastreabilidade, confiam no processo que a gente está fazendo. Agora, o quanto mais o país como um todo fizer, é melhor para a reputação do país, do Brasil como um todo e de todos que estão produzindo no país. E isso abre portas, obviamente, para um comércio exterior ainda maior. Então, eu tenho claro que esse tema é indispensável, mas eu acho que todo mundo tem a responsabilidade de contribuir. Toda a relação comercial que a gente tem, ela se inicia de uma relação diplomática entre os países. E aí se faz os acordos bilaterais. Bom, você sabe tão bem quanto eu como isso funciona. Então, à medida que você tenha, o quão melhor seja a relação com mais números, com maior número de países, mais as portas se abrem. Não tenha dúvida disso. Então, o que eu digo é que
Hoje, a BRF tem relações comerciais com clientes, né? Que é a relação entre países, é uma relação diplomática entre países, e nós temos as relações com os clientes. Nós temos clientes de longuíssima data em vários desses países. E nós, de fato, temos que manter essa relação e mostrar para esses clientes o que nós fazemos com relação à sustentabilidade, com relação ao cuidado com as pessoas, inclusive no ano passado com o Covid, o que nós fizemos, o nosso compromisso em fornecer para eles de forma contínua, porque nós acreditamos num relacionamento de longo prazo. Nós não fazemos um relacionamento oportunístico. Então, tem lá uma oportunidade, aí eu vou lá e vendo, depois eu recuo. Não, aquele cliente, porque atrás daquele cliente tem uma família que precisa e compra o alimento. Então, a gente não pode falhar com eles, deixá-los na mão. Então, esse relacionamento robusto com os clientes, acho que nos coloca numa condição de manter esse fluxo de exportação bastante estável. Mas, o quão melhor for a relação dos governos e a relação diplomática, mais portas vão se abrir para a gente. Como é que a gente vai sair dessa? Infelizmente ou felizmente, vacinando. E assim, e vacinar todo mundo, e vacinar, e também vacinar, e vacinar, e vacinar. Porque é a forma de a gente vencer essa batalha. A gente olha os dados de países que vacinaram determinado, e até no Brasil, determinadas faixas etárias, naquelas faixas etárias já não tem mais contaminação, já não tem mais Covid. Então, assim, o quão mais rápido a gente conseguir acelerar esse processo de vacinação, o quão melhor e o quão mais rápido nós sairemos desse momento triste e difícil que a gente está atravessando. Eu acho que hoje o grande desafio que eu acho que toda a indústria está enfrentando com relação aos insumos de forma geral, né? Se a gente olhar o preço das commodities, o preço do diesel, vários outros insumos, teve-se um aumento significativo aí nesses últimos 6 meses. Então, a gente está trabalhando para conseguir neutralizar todos esses aumentos. Então, esse acho que é um desafio grande que a gente vai ter que cuidar. Sem dúvida, a carga tributária que hoje as empresas têm e a complexidade do sistema tributário brasileiro vamos falar, diferenciado do resto do mundo, diferenciado não pelo lado positivo, mas sim do lado negativo. Então, acho que hoje um avanço aí da reforma fiscal ajudaria muito as empresas, inclusive fazendo com que dessa forma tivesse até mais investimentos aqui no Brasil, investimento das próprias empresas, né, de uma forma mais econômica. O tema da carga tributária ela é muito ampla, ela é ampla e envolve também a parte trabalhista, até a reforma trabalhista, acho que foi uma evolução, acho que já ajudou, mas a parte fiscal ela é muito ampla, porque ela envolve municípios, estados, aí tem o federal, dentro do federal várias formas e temas, e aí o cálculo, o que exclui, o que inclui, uma complexidade brutal. E quanto mais complexidade, mais discussão existe. Aí, se existe discussão, porque um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, aí você tem que discutir, e não é uma questão do certo ou errado, é a interpretação que precisa ser esclarecida. Aí você leva num fórum, aí um determinado fórum num estado tem uma interpretação de um jeito, no outro tem de outro. E o volume hoje dessa discussão, desse desgaste que existe, ele gera um custo para as empresas que poderiam estar investindo em produção melhor, investindo até em melhores salários. Mas você tem que gastar uma enormidade nessas discussões. E se a gente tivesse
um regime tributário mais clean, vamos chamar assim, e mais definido, a gente não teria que ter esse desgaste, essa discussão, esse dispêndio aí, e que poderia estar sim sendo investido em algo mais efetivo para a sociedade como um todo. Qual?